Empate em 1-1 entre Vasco e Chapecoense, um jogo onde o Vasco foi avassalador, o Vasco produziu muito, era jogo para o Vasco meter 3, 4 gols, fez só um e tomou um gol nos acréscimos do segundo tempo, terminando com esse empate. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse empate entre Vasco e Chapecoense, e no outro canal eu comentei sobre a vitória do Curitiba contra o Cruzeiro em pleno Mineirão, cara. Cada zebra que teve ontem, né? Enfim, fica essa sugestão, destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5 da manhã, então já peço que você me siga e curta aí o vídeo, tá bom? Falando sobre o jogo, um jogo onde o Vasco foi avassalador, a verdade é essa, o Vasco produziu muito. Existe uma estatística que eu já vou trazer aqui para vocês, no primeiro tempo, que foi a seguinte: em finalizações, o Vasco deu 17 finalizações, a Chapecoense fez uma finalização. Em escanteios, 10 para o Vasco, 0 para a Chapecoense. Isso só no primeiro tempo. O Vasco foi extremamente dominante, o Vasco produziu muito, só que perdeu muitos gols. Então, assim, o Brenner fez a estreia dele como centroavante do Vasco e não fez um bom jogo. Assim, ele se movimentou bem, se posicionou bem, teve oportunidades boas. Teve um gol anulado, um gol polêmico, inclusive, no primeiro tempo, que tem uma jogada onde o goleiro Léo do Chapecoense, depois da bola subir muito, quando ele vai cortar a bola, tem um jogador do Vasco parado na frente dele, ele esbarra dele, simula, se joga, o juiz dá falta. Assim, se ele dá o gol seria polêmico, só que eu acho que ali foi muito mais incompetência do Léo, goleiro da Chapecoense, do que propriamente falta, porque o jogador do Vasco não teve nenhum movimento adicional, ele simplesmente ficou parado ali. E aí o Léo esbarrou nele, não conseguiu encaixar a bola, não conseguiu espalmar para longe, e aí sobrou pro Brenner fazer o gol. Se fosse validado, eu não acharia loucura, mas seria um gol bem tosco, né? Enfim, e aí o gol é anulado. E fecha o primeiro tempo nesse 0-0. Um amplo domínio do Vasco, produz muito, mas não transforma isso em gol. Vai para o segundo tempo e aí sim o Vasco encontra o seu gol, próximo ali do início do segundo tempo mesmo, não era nem 20 do segundo tempo. E o Andrés Gomes consegue um grande cruzamento pela meia esquerda e o Pumita Rodrigues, com presença de área, aparece, finaliza e ali o Vasco abre o placar. Depois disso, teve outra chance do Pumita, onde o Léo faz grande defesa. Teve chance do Brenner, onde ele finaliza na trave. O Vasco poderia ter feito 2, 3, 4 gols. A Chapecoense conseguiu um grande resultado, que foi empatar com o Vasco em São Januário. Mas mesmo assim, eu digo aqui que a Chapecoense não fez uma grande atuação. Foi muito mais incompetência dos atacantes do Vasco do que propriamente mérito defensivo da Chapecoense. Porque, que nem eu falei, o Vasco deu 30 finalizações. O Vasco gerou 14 escanteios. Teve muito volume de jogo. Se tivesse inspirado os seus jogadores de frente, o Vasco teria ganho. Se tivesse um Ryan jogando o que estava jogando, se tivesse um Verratti nesse jogo jogando o que ele joga, provavelmente o Vasco tinha ganhado. Então, de fato, não tem a mínima possibilidade, eu se fosse vascaíno pelo menos, de jogar a culpa desse resultado no Diniz. Não faz o menor sentido isso, porque o Vasco produziu, o Vasco jogou, o Vasco se impôs. Só que os jogadores de fato erraram. E o Vasco tá se reforçando, são bons nomes, jogadores bons. Só que assim, eles erraram. O que eu posso fazer? A culpa não é do Diniz. O Diniz tá colocando quem tem de melhor. O time tá sendo bem treinado. O time tá criando oportunidades. Só que os caras estão desperdiçando as oportunidades. O próprio Coutinho mesmo perdeu uma ou outra oportunidade interessante. O Brenner perdendo um gol atrás do outro. Então, um Vasco que produziu, mas no acabamento final errou muito. Se o Vasco tivesse sido efetivo, tinha construído ao longo do jogo uma goleada, feito 3, 4 gols na Chapecoense. Não foi o que aconteceu. Deixou o jogo vivo. E chegando nos acréscimos do segundo tempo, uma falta de muito longe, o Jean Carlos vai para a cobrança, ele consegue um chute espetacular, muito forte, na gaveta. O Leonardo Jardim, o Léo Jardim, chega e espalma, mas não consegue tirar da direção do gol, ela acaba entrando e ali a Chapecoense empata o jogo. Muito mérito do Jean Carlos por ser um chute muito forte e de muito longe, mas o Léo Jardim tinha que ter defendido, cara. Não podia ter tomado um gol desse, ainda mais pelo contexto do jogo. Acabou aceitando e ali a Chapecoense empata. Não é um frango, talvez nem uma falha, mas é um lance que aos 46 do segundo tempo, depois de você ter feito um jogo tão dominante contra a Chapecoense,
o goleiro tem que te salvar, cara. E ali o Léo Jardim não salvou o Vasco e acabou aceitando e tomando ali o gol. Na minha visão é falha, mas dependendo da interpretação de vocês aí, ou de quem viu o lance, pode achar que não foi. Enfim, o fato é, o Vasco toma ali o gol de empate. Vai destacar, o Jean Carlos tem uma finalização muito boa de fora da área. Eu torço pro Grêmio. No ano passado, a estreia do Thiago Volpe foi contra o Juventude, quando o Jean Carlos ainda estava no Juventude. Na estreia do Volpe, o Jean Carlos faz um gol antológico de fora da área na gaveta também. Enfim, de fato, um grande jogador. Ele é reserva desse time da Chapecoense porque o Giovanni Augusto foi o grande nome desse time, talvez, no ano passado, para garantir esse acesso da Chapecoense. A Chapecoense manteve muitos dos jogadores do ano passado, então o Walter Clark, que ele é paraguaio, inclusive, fica essa curiosidade. Ele foi grande destaque na Série B ano passado, melhor lateral esquerdo da competição, na minha visão. Jogando de ala esquerda, é verdade, por ter 3 zagueiros. Manteve o Giovanni Augusto. Para essa temporada, trouxe o Camilo. Eu torço pro Grêmio. O Camilo no Grêmio não vingou, mas na Chapecoense eu acho que ele pode ajudar bastante. Ainda mais tendo 3 zagueiros, ele vai dar uma dose de intensidade muito grande nesse meio de campo. Que nem eu disse, eu torço pro Grêmio. Eu fiquei surpreso que o Rubens tá na Chapecoense. Ele é um cara que eu tinha bastante expectativa na base do Grêmio. Não teve oportunidades no profissional e não conseguiu de fato se destacar. E agora tá na Chapecoense, é um bom ponta-direita, canhoto, habilidoso. Eu acho que ele pode ter destaque nessa temporada pela Chape. A questão é que o Rubens ele é ponta-direita de origem. A Chapecoense não tem ponta. Joga com 3 zagueiros e 2 alas. Então ele teria que jogar ou em um momento de mais pressão da Chape como um ala direita, ou jogar mais centralizado, mais lá na frente, né? Enfim, mas é muito bom jogador. No geral, a Chapecoense que tem um elenco mediano. Deve ser o elenco com o menor valor de mercado da Série A. Dá pra ver claramente pelos nomes que é um time com pouco investimento em relação ao restante dos times. Mas é um início bom. Ganha em casa do Santos e na Arena Condá a Chapecoense vai ter que ser um excelente mandante. Porque é ali que vai ser onde a Chapecoense vai talvez se manter na Série A. Nos jogos sendo mandante, tem que se fazer uma excelente campanha como mandante. E fora de casa, cada pontinho que beliscar, como foi esse contra o Vasco, tem que ser valorizado. Eu gosto bastante da Chapecoense, cara. Não sei se você já acompanha o canal há mais tempo, né? Mas eu gosto muito de futebol, sou alucinado, extremamente viciado, gosto muito do Grêmio. O canal já deve ter é porque eu não sei se eu tô trazendo no 21 Futebol Clube ou no R42 Futebol. Eu acho que deve estar no R42 Futebol. Então o R42 Futebol é mais recente, mas o 21 Futebol Clube já tem uns 4 ou 5 anos de existência, cara. Então já deve ter uns 1000 vídeos produzidos lá trazendo um tantão de jogo, né, cara? Então acho que é meio nítido que eu gosto bastante de futebol. E eu só fui em 2 estádios na minha vida. Foi o Mané Garrincha, por eu ser de Brasília, e a Arena Condá. Já fui na Arena Condá, então eu tenho essa simpatia muito grande com a Chapecoense. Não fui em um jogo, fui basicamente visitar, né? E é de fato uma Chapecoense que cuida muito bem do gramado, cara. O gramado da Arena Condá é um espetáculo. É um estádio que não é muito grande, mas é um estádio que vira de fato um caldeirão para a Chapecoense e vai ser fundamental para essa permanência na Série A, que eu torço muito que aconteça. É um time muito simpático a Chapecoense. Eu acho difícil alguém odiar a Chapecoense. É quase impossível, cara. Enfim, eu torço muito que a Chape fique, por mais que seja uma missão muito difícil. São 2 rodadas boas para a Chape, já tem 4 pontos em 6 disputados, isso é incrível. Ainda mais porque, que nem eu falei, eu não tenho essa estatística, mas muito provavelmente a Chapecoense é o elenco com menor valor de mercado, cara. Você não consegue olhar para esse time da Chapecoense e falar: aqui tem um ativo muito valioso que muitos times gostariam de ter. Não. A grande maioria dos destaques desse time são jogadores indo para metade, para reta final de carreira, cara. Então o Walter Clark já tem uns 30 anos. O Giovanni Augusto, que é o meio de criação, mais de 30. O Jean Carlos, que é uma das grandes opções, também já tem uns 30. Então é um time que não tem perspectiva de uma grande venda para mudar o patamar do clube. É um time que não tem um valor de mercado muito alto, mas é um time unido. É um time que tem uma torcida apaixonada, é um time simpático, um time esforçado, e eu torço que fique na Série A. Por mais que eu saiba que é muito difícil que isso aconteça pela diferença de investimento, cara. A tendência é que a Chapecoense seja rebaixada. Por mais que o início tenha sido muito bom, e eu torço que fique na Série A, que consiga grandes coisas, a tendência é que seja rebaixado, porque o valor de mercado do time em algum momento vai ficar estampado nos resultados.
Enfim, o fato é, o Vasco produziu, era para ter goleado, perdeu muitos gols e na reta final foi punido com um golaço do Jean Carlos com uma dose de falha do Léo Jardim também. Enfim, empate 1-1 entre Vasco e Chapecoense. Foi esse o vídeo, valeu e falou!